Como é que você orienta no seu dia a dia, principalmente do consultório, o preparo para as famílias assim? Como é que se prepara a alimentação do bebê? Como é que se organiza isso? Isso tem uma dúvida frequente, inclusive até em questões de prova cai, né? Em relação Certo. ao sal, ao açúcar, o que Sim, pode e sim. o que não pode, né? Fundamental. O sal, Sociedade de Pediatria fala 1 ano de idade, Ministério da Saúde, no Guia Alimentar, ele fala que até poderia poucas porções de 6 meses a 1 ano, mas as principais diretrizes falam que não. Sal menor de 1 ano não, açúcar só acima de 2 anos de idade, né? E no preparo, o Guia Alimentar do Ministério da Saúde é muito legal em relação a isso, para estudar, inclusive quem quiser estudar mais sobre esse tema. Boa dica, né? Boa dica. Ele tem lá tanto as porções, né, quanto o que você usa. Então, os temperos naturais, cebola, alho, manjericão. Eu falo, não adianta fazer comida sem gosto pra coitada da criança, que ela também não vai querer, né? Certo. Tem pai que reclama, a criança não quer comer a comida que eu fiz pra ela, que é a minha comida. Eu falei, óbvio, você temperou a comida dela? Né? Não adianta fazer nada temperado. Então, o fato de você usar os temperos naturais, então, páprica, cúrcuma, a gente pode utilizar, né? O azeite, né? Aquele toque de azeite que todo mundo já tem desde o início. E introduzir todos os tipos de alimento, né? Não deixar assim, eu vou dar só legume para criança, só proteína para criança. Não, introduzir um prato geral e lembrar de gradativamente isso evoluindo para o hábito da família, né? Então, como que eu faço essa transição do sal na prática? Quando chega 6 meses sem sal, quando vai chegando com 10, 11 meses, eu falo pra mãe, o seu feijão, se não tem linguiça, essas coisas, né? O seu feijão, você tempera só com sal, alho e cebola, dá o feijão da família. Pra criança começar a se acostumar, aí já dá um gostinho melhor ali na comida. Aí depois, o arroz, dá o arroz da família. Vai fazendo a proteína separada, os legumes, e depois, gradativamente, com 1 ano, ela já pode comer o sal lentamente na alimentação. Você falou uma coisa interessante, essa coisa do tempero, né? Uma vez a gente estava viajando e, como eu te falei, minha filha mais velha, hoje em dia ela come bem, mas ela era pequena, tinha acho que 2 anos, e a gente viajou para o exterior e ela não estava comendo nada. Eu falei, pô, essa menina vai entrar em estado de desnutrição aguda aqui. Meu Deus. E aí, ela já tinha uns 2 ou 3 anos, ela gostava, de vez em quando, de comer. Ela comia comida, mas fora ela não estava comendo nada. Comida norte-americana tem um tempero tudo estranho. Tudo diferente. Assim, ela já estava emagrecendo, a roupa caindo, minha mulher chorando. Meu Deus! A calça estava caindo. Eu falei, meu Deus. Aí teve um dia que eu falei, filha, vamos comprar uma pizza lá no Rio, você come às vezes, vamos comer. Aí ela comia a pizza e falava, pai, a pizza está muito quente. Não, filha, não está quente, eu estou comendo. Depois que eu fui entender que não era quente, estava com pimenta. Era o apimentado. Cara, eles comem uma comida muito apimentada. Assim, quando você sai do Brasil, talvez o Brasil... Posso estar errado, mas eu acho que tem uma das melhores comidas do mundo, né? Sim, sim. Assim, porque a gente tem a coisa... O arroz e o feijão... A gente não exagera no tempero para mascarar uma comida ruim, né? E a nossa cultura mesmo, o arroz e feijão, aí tem 2 vertentes. Em primeiro lugar, ele é cultural. Eu falo, não precisa ser arroz e feijão obrigatoriamente, pode ser mandioca e grão de bico, enfim. Sim, mas o arroz e feijão, pra criança, às vezes o pai tá dizendo, eu só come arroz e feijão. Eu falei, tá ótimo. Se não come os industrializados, pra mim tá perfeito, porque o arroz e feijão cumpre ali um papel de nutrientes, né, de energia pra essa criança muito grande. Não, e você tocou num ponto também bem interessante, que é uma orientação, inclusive, do Ministério da Saúde, é você tentar adaptar o cardápio ao cardápio da região, né? Sim, sim. No Guia Alimentar... O Brasil é um continente, né? Nesse Guia Alimentar do Ministério da Saúde é Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos. É de 2019. Se colocar assim, perfeito. É fácil no Google de achar. eles conseguem achar. E lá eles têm, por região, algumas receitas para cada região. Sim, até porque é aquela comida da família dali, né? Sim, porque é isso. A criança tem que estar habituada a comida da família. Quando chega com 1 ano de idade, por exemplo, que a criança pode comer muito mais coisas, pode comer derivados do leite de vaca, né? Sim. Então, às vezes eu falo pra família, crie o hábito. Ok, a família come peixe cru, né? Gosta de japonês? Com 1 ano, pode. Então, introduz esse hábito na família, né? Eu costumo dizer, eu gosto muito de mexicano lá em casa. Então, guacamole. Guacamole é uma coisa que fez 1 ano de idade e tá comendo. Entendeu? É saudável. Legal. Eu falo, não é questão de ser a comida ou não é comida. Gente, guacamole é o quê? Abacate, é limão. Abacate é um alimento super nutritivo. Eles vão enjoando do abacate quando é pequeno. Você dá o guacamole ali, ó.
Não, e tem outro lance interessante, que é aquela história que a gente aprendeu de um jeito e mudou recentemente, né? Sim. Que é a história da alergia. Lembra que era isso. assim, era obrigatório que numa família de alérgicos você demorasse na introdução de um ovo. Quanto mais para introduzir. Isso. E depois se mostrou que, ao contrário, quem demora para introduzir... Hoje em dia a gente tem a janela imunológica. Tem que entrar quando começam os alimentos complementares. Quando começam os alimentos ali entre 6, 7 e 8 meses. Tem que ter restrição em relação a possíveis alérgenos, né? A gente está no pico ali da janela imunológica, que a gente fala da exposição. Então a gente já orienta a dar peixe, carne de porco, falando, não é para dar linguiça. Esperava, né? Esperava com medo da alergia. Esperava com medo da alergia. E isso gerava mais alergia. Exato, né? Olha gerava só. mais alergia.